Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Neemias 6:1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Neemias 6:2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onó, porém intentavam fazer-me mal. Neemias 6:3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estão fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6:4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Neemias 6:5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão. Neemias 6:6. Na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Neemias 6:7. E que puseste profetas para pregarem de ti, em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Neemias 6:8. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias 6:9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias 6:10. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, assim de noite virão matar-te. Neemias 6:11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu, quem entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias 6:12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias 6:13. Por isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Neemias 6:14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Neemias 6:16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
Temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6,17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Neemias 6,18. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Neemias 6,19. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Bem, façamos agora a leitura de alguns comentários que existem aqui com relação ao capítulo 6. O primeiro comentário é o seguinte, diz assim: 6:2. O Vale de Ono ficava a cerca de 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Provavelmente um território neutro usado para atrair Neemias. Neemias, o comentário agora, entre os versículos 5 e 9, diz assim: Sambalate difamou Neemias, acusando de alta traição e afirmando que ele estava reconstruindo Jerusalém com o propósito de se coroar rei. Numa ocasião anterior, um boato desse tipo interrompeu o trabalho de reconstrução do templo. Está em Esdras 4, né? O fato de Sambalate ter enviado uma carta aberta mostra sua intenção de desmoralizar o povo de Jerusalém. A referência messiânica à presença dos profetas mostra que Sambalate possuía conhecimento da religião judaica e colocou Neemias pessoalmente em perigo. Façamos agora a leitura entre os versículos 10 e 13. Diz o seguinte: os inimigos de Neemias tentaram comprometê-lo usando um informante secreto. Neemias escapou dessa conspiração, se recusando a fazer algo errado para salvar sua vida, pois era contra a lei levítica qualquer pessoa, exceto os sacerdotes, entrar no lugar santo. Ademais, Neemias não ficaria protegido de seus inimigos estrangeiros ao se refugiar no templo. Deus deu a Neemias um discernimento especial para entender a natureza daquela conspiração. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do versículo 14. Diz o seguinte: a profetisa Noadias, que não é citada em nenhum outro lugar, provavelmente fazia parte do grupo de falsos profetas ansiosos para acabar com a influência piedosa de Neemias. Com relação aos versículos 15 e 16, temos o seguinte comentário: o muro foi concluído totalizando uma extensão de aproximadamente 2.600 metros, que dá mais ou menos 2,6 km, né? Apesar da maior parte do trabalho ter sido de restauração, o muro do lado leste foi todo reconstruído desde a fundação. A conclusão das obras, num período de 52 dias, foi reconhecida por todos os vizinhos de Jerusalém como um feito sobrenatural e trouxe temor sobre aqueles que haviam se empenhado em desanimar Neemias. Glórias a Deus. Ainda com relação ao capítulo 6, temos mais um comentário. Diz o seguinte: Neemias 18. Apesar dos inimigos de Neemias terem sido frustrados pela conclusão do trabalho de reconstrução dos muros, ainda exerciam poder em Jerusalém, devido aos casamentos mistos.
Tobias e seu filho tomaram esposas judias de famílias influentes, o que permitiu a Tobias ter uma câmara dentro do templo. A filha de Sambalate se casou com um dos filhos do sumo sacerdote, Eliasibe. Estes e muitos outros casamentos mistos permitiram aos inimigos continuarem perturbando o povo. Bem, então, encerramos assim a leitura do capítulo 6 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus ela é maravilhosa, viva e eficaz. Bem, então só nos resta dizer mais uma vez, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pela oportunidade, pela maravilhosa oportunidade de ler a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós agradecemos. O nome do nosso canal é a leitura da Bíblia. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.